Bom dia, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Vamos lá começar a nossa aula. Vocês irão pegar o nosso livro de arte lá na página 100 para a gente começar a dar início às nossas atividades, tá bom? O nosso tema de hoje é figura, fundo, relevo e gravura. Vamos lá, o que seria o fundo, o que seria a figura, né? Figura e fundo. Em uma obra de arte visual, chamamos de fundo o contorno de uma figura que se pretende destacar a figura principal. Observe a imagem ao lado com o fundo do mosaico, como o fundo do mosaico ressalta a figura do imperador retratado. Bom, nós temos aqui o imperador, né? E todo esse período, né, da arte, que vocês irão ver mais à frente nos próximos anos, esse é o período da arte bizantina em que todos os imperadores, reis, coronéis, pessoas que eram da alta realeza, elas possuíam essa auréola, esse círculo na cabeça, que é a mesma imagem que está no livro de vocês. E aí, como que eles destacavam isso? Ou estava em primeiro plano o imperador, o papa, entre outros, nessa forma de mosaico, né? E o seu fundo era sempre uma cor única. Por quê? Para quem estiver à frente, ele ficar destacado, ele aparecer melhor e mais, tá bom? Essa é para a gente entender sobre o que é o fundo e a figura. O fundo, geralmente, ele vem numa cor única, né? E a imagem à frente vem colorida. Relevo. Os relevos são figuras esculpidas em uma superfície plana. Assim, dizemos que figuras estão em alto relevo quando aparecem bem destacadas de superfície e em baixo relevo quando elas estão definidas por sulcos feitos na superfície. Professor, o que é sulcos? Quando a gente tem uma parede lisa e a gente faz um buraco nela assim, isso se chama um sulco. Sulcos com L, tá? Sulcos, não é suco. É sulcos. Feitos na superfície. Como assim? Eles fazem um buraco assim na parede, né? E aí eles fazem as imagens, as esculturas, né? Os altos e os baixos relevos. Tudo que é feito dentro desse sulco, eles chamam de relevo. Relevo é sempre aquilo que tá bem espesso, né? Lembra do meu paninho aqui, ó? Ele tem uma superfície mais areiosa. E no caso de relevo, eles têm essa imagem de fazer obras de arte ou representar a imagem de Jesus sendo crucificado ou algum período religioso, ou eles vão retratar as suas vitórias em guerra, suas batalhas, né? Tudo isso. O que é gravura, professora? Gravura é uma técnica artística que permite que o mesmo desenho seja reproduzido várias vezes, né? O desenho ou figura é feito em uma matriz que recebe uma camada de tinta para que assim possa ser impresso em outros suportes diferentes. As gravuras variam conforme o tipo de matriz, que pode ser em placa de madeira. Quando a gente faz uma gravura, a gente pode fazer um desenho, pegar uma placa de madeira, pega-se uma placa de madeira, faz um desenho e passa a pintura, e aí eu vou fazer tipo um carimbo, né? Esse aí é a xilogravura. Na madeira é a xilogravura. No metal é a calcogravura, né? De pedra se chama litogravura. De argila, argilogravura. De isopor, isopor-gravura e assim em diante. No caso da xilogravura, da calcogravura e da litogravura, é necessário utilizar uma prensa para que a tinta seja transferida para o papel. Como assim, professor? Eu faço aqui o meu papel, né? Minha gravura. E aí eu passo aqui na minha tinta, né? Digamos que aqui eu tenho tinta. Passo aqui na minha tinta. Vai ficar tinta no meu pincel, na minha gravura aqui. E eu vou passar ela em outros locais. Gravura com figura em alto relevo pode fazer gravura em... Para se fazer gravura em alto relevo,
A figura é gravada em uma superfície, né, de placa. Pode ser um isopor, pode ser madeira, entre outros, né? Assim, quando o artista passa a tinta na matriz, o alto relevo se retém. E aí, tô vendo a imagem aqui? Quando ele prensa, vai ficar o desenho no papel. Pode ser no isopor, pode ser no metal, e assim vai ficando, né? O fundo vai ficar descolorido, né? Vai ficar branco, e o desenho ele vai ficar mais destacado. Gravura com figura em baixo relevo, né? Por exemplo, antigamente, tá vendo esse papel aqui? Era um papel que a gente fazia o desenho, e aí rodava no mimeógrafo, né? E aí saía o carimbo na outra página, né? E aí, isso também pode ser feito com caneta, com um pincel específico, né? Você faz o desenho e passa no outro assim, e aí ele vai fazer o quê? Ele vai replicar aquele desenho. Deu para vocês entenderem essa parte? Deu para todo mundo entender esse conteúdo sobre o que é a gravura, sobre o que é o relevo, né? Onde a gente pode encontrar relevos? Em obras, em igrejas, Antigamente, a gente vai encontrar muito isso em castelos, palácios, igrejas do período romano, grego, renascentista. Você vai observar muito isso. E a pintura a gente pode encontrar em vários objetos, várias pinturas artísticas dentro do nosso cotidiano. Tá ok, gente? Deu para vocês entenderem esse conteúdo? Há alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Se você tiver alguma dúvida, você vai colocar no comentário aqui embaixo. Se você não tiver, você vai dar um joinha para eu saber que você entendeu o nosso conteúdo. E nós nos encontramos na semana que vem. Beijo e até a próxima aula!